Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar a Deus com o hino 191 do cantor cristão. É o que a nova do Evangelho nos proporciona e nos traz. Uma mensagem cheia da compaixão de Deus. 191 e 192, só por Jesus. Amém? Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, cheia de Deus, verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob sua maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Vamos orar agora? Ó Pai querido e bendito, amado, eterno e bondoso, foi graças ao Senhor, é por causa do Senhor que nos encontramos aqui na tua casa, junto ao Senhor, porque a tua palavra nos revela, Pai, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em o teu nome, tu estás ali. Então tua santa, gloriosa e eterna presença nos alegra o coração. Última quarta-feira do ano, e nos encontramos com o Senhor, na casa do Senhor, com os teus servos, e falando ao mundo do Senhor, que és bom, que és santo, que és tremendo, que és glorioso, que é cheio de graça e de misericórdia, favor, perdão e de salvação. E também é um Deus que apaga as nossas transgressões quando nós confessamos o nosso pecado por arrependimento, e o sangue do teu Filho nos purifica de todo o pecado. Nós exaltamos, glorificamos o teu santo e excelso nome. Deus, eu tenho certeza que com a tua presença não sairemos dela da mesma maneira que aqui chegamos. Senhor Deus, nós trouxemos a vontade de adorar ao Senhor, de engrandecer o teu nome, de conhecer ao Senhor, mas trouxemos conosco também algumas necessidades e petições, e o Senhor Deus já sabe de tudo,
sabe o porquê que nós viemos aqui, qual é o nosso real interesse, qual é a nossa real necessidade. Às vezes, Deus, nós julgamos ser uma coisa, mas o Senhor sabe a real situação e a real condição que nós temos e estamos. E sabe, Senhor Deus, quanto tempo de vida temos neste mundo que o Senhor Deus criou. Então, Deus, no nome de Jesus, que a luz divina do Senhor possa inundar o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser por completo, e dissipar, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que não é para o louvor da glória do Senhor. Eu sei que o Senhor é excelso, mas que contudo atenta para os humildes. Eu sei em quem temos crido e estamos certos que é poderoso para guardar a nossa vida até aquele grande e terrível dia. Abençoa cada um, abençoa cada família aqui representada. E, Senhor Deus, ilumina-nos, dá-nos a força e o poder de testemunharmos que nós somos teus filhos, comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Eu te louvo no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Hino 192 retrata o amor de Deus para conosco, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou, então Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos. Vamos louvar ao Senhor. Cristo veio dos santos céus, veio do mar salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos verdadeira sorte, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas nem a dor podem a paz ganhar-nos, nossas obras são sem valor para o perdão comprar, sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos, fez dos nosso Pai Deus Jeová filhos por adoção, salvos nele estamos, glória a Deus rendamos, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos.
Glórias a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, este santo livro. A revelação de Deus para cada um de nós. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A Bíblia é palavra de Deus, e Cristo é a palavra. Cristo é logos, logotipos. Então nós estudamos a palavra de Deus, porque amamos Deus e amamos o Deus da palavra. E temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, nós, nos dias que estamos vivendo, no período pós-moderno, nos últimos dias, neste terceiro milênio, creio eu que seremos a geração a se encontrar com Cristo nos ares e, num abrir e fechar de olhos, ter os nossos corpos glorificados. Então eu creio no arrebatamento da igreja, creio no encontro dos santos com o Senhor da igreja. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. Então, em segundo lugar, enquanto está acontecendo a ressurreição, e com a ressurreição o arrebatamento, depois os que estivermos vivos. Então, por que não estudarmos a palavra de Deus? Por que não conhecermos o Deus da palavra? Se a nossa eterna morada é com Deus, é necessário que conheçamos a Ele. E Deus se revela também pela palavra. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas você quer conhecer a Deus? Estude a Bíblia. Examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, estamos estudando a Bíblia. E estamos estudando de forma textual, expositiva e apologética o quarto evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 18. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 18, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto evangelho do Novo Testamento e é o capítulo 18. E hoje nós estaremos estudando a traição, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o plano sacerdotal, e para que os irmãos entendam etimologicamente o que quer dizer sacerdote, é mediador. E há duas ordens sacerdotais: da tribo de Levi, portanto, sacerdote levítico, e sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, há um supremo mediador. Na origem da palavra hebraica Kosher Gadol, que é grande sacerdote ou supremo sacerdote
ou sumo sacerdote. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos estudar hoje há alguns personagens aqui, a saber, dentre eles, Anás. Anás era de classe sacerdotal, que já havia sido sumo sacerdote, tinha 5 filhos sacerdotes e tinha uma filha que se casara com um personagem chamado Caifás, também da classe desta tribo de ordem sacerdotal de Levi, que era Caifás. E há um plano aqui estabelecido e conhecido, porque havia um relacionamento estreito entre o sumo sacerdote judaico, que era o líder supremo da igreja dos judeus, que tinha um intercâmbio com o governador Pôncio Pilatos, mas que também era amigo do apóstolo do amor, de João. Tanto é que na sequência que vamos estudar, vamos ver que João tem fácil acesso a entrar na sala do sumo sacerdote quando Jesus está sendo interrogado, e ele leva também a Pedro. Então Pedro é colocado, dado a amizade que João, o evangelista, esse que está fazendo o relato aqui do que Jesus está passando, ele consegue que o apóstolo Pedro também entre neste mesmo lugar onde Jesus está sendo interrogado, e ali neste lugar Pedro vai ser reconhecido por 3 vezes, e 3 vezes ele negará a Jesus Cristo. Mas vamos ler na palavra. João capítulo 18, versículo de 12 a 14. Está escrito assim na Bíblia. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e o amarraram, e levaram primeiro ao Anás, porque era sogro do Caifás, o qual era supremo sacerdote naquele ano. E era Caifás que tinha dado o conselho aos judeus que era necessário que um homem morresse pelo povo. Vamos orar mais uma vez? Ô Pai, eu preciso de Jesus, eu preciso da iluminação do Teu Santo Espírito, porque na força do homem, na capacidade intelectiva, não sairemos do mais raso possível, mas segundo a Tua ajuda, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu favor, de eu conseguir transmitir a Tua palavra, e de quem estiver ouvindo abrir os ouvidos, o entendimento e o coração, e guardar e esconder, terá como consequência vida, libertação, cura, santificação, conhecimento do Todo-Poderoso que és, do grande Deus que és, e do supremo sacerdote, do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Eu te louvo e te exalto, e já te agradeço, Senhor, por tua ajuda, por teu favor, por tua graça, por tua misericórdia e pelo perdão do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amados de Jesus Cristo,
foi depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, que este sumo sacerdote chamado Caifás, lá em João 11:48, João capítulo 11, versículo 48. Lá ele vai estar profetizando acerca da prisão de Jesus Cristo em a sua morte substitutiva. E olha só sobre qual argumento. Lá no 48. Se o deixarmos, após aquela grande multidão ver a ressurreição de Lázaro, todos crerão nele. Sobre este pretexto, sobre este fato da ressurreição de Lázaro, virão os romanos, e olha só qual é a preocupação deles: tirar-nos-ão o nosso lugar, que estava acima da nacionalidade e a nação. Então, o que eles perderiam? Era sumo sacerdote, perderiam o poder. Poder de quê? De estar entre Deus e os homens. O sacerdote é um mediador entre Deus e os Caifás. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, lá naquele ano, o Kosher Gadol, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Jesus morrendo pela nação, eles continuariam no status quo de mediador. Então eles estavam para crucificar o Salvador do mundo. E há aqui uma ação política. Mas o que Caifás não sabia é que Jesus não morreria somente pela nação de Israel, mas por todos os de todas as nações. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, é um plano muito bem elaborado pelo próprio Deus na eternidade anterior. Eu não posso usar a eternidade antiga, porque eternidade ela não se envelhece, mas para a compreensão humana, vamos usar aqui anterior, vamos usar aqui eternidade passada, de acordo com o que Deus estabeleceu. Por quê? Amados de Jesus Cristo, aqui nós, quando estudamos a Bíblia, nós vamos percebendo algumas coisas que ou porque foi neste tempo. Na presciência de Deus, na sua onisciência, na sua cosmovisão de enxergar as coisas como elas são, antes mesmo que elas aconteçam,
Deus escolheu este tempo, este período, porque nesse período que Deus escolheu estavam ali as pessoas certas. Você que é um estudioso da palavra de Deus, e se tem a coleção de Flávio Joséfo, você pode ver em Flávio Joséfo, no volume 18, 2, e também em 18 de 12 em diante, você vai ver acerca desses personagens, Anás e Caifás. Anás fora sumo sacerdote também. E como uma pessoa, ela passa ao posto de sumo sacerdote, esse posto passa a ser vitalício. Tanto é que em Lucas é narrado Anás como sumo sacerdote, mas é um único sumo sacerdote que está, mas então não é nenhuma, não há nenhum erro teológico de Lucas chamá-lo sumo sacerdote, porque ele foi anteriormente, ele por 6 anos foi sumo sacerdote, mas como sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote sempre, segundo a ordem levítica. Então ali estavam as pessoas certas, ali tanto da classe política, do tempo em que foi tomada a nação de Israel pelo Império Romano, e tanto é que você pode estar vendo aqui no versículo 12, a narrativa bíblica da guarda do templo, juntamente com os romanos, quando Jesus apresentou-se a eles, a quem buscais, e eles repetiram a Jesus, o Nazareno, e ele disse, sou eu. Eles caminharam para trás, e aqui não é caminhar, caíram para trás ao ouvir. Então Jesus perguntou outra vez, eles disseram que procuravam a Jesus. Jesus entrega-se a eles, e como um procedimento natural e constante, todas as pessoas presas eram colocadas as suas mãos para trás e eram amarrados. Como era uma prisão que a guarda do templo, por ordem sacerdotal, vinculada com o conhecimento romano, e sobre o pretexto de que Jesus era uma ameaça não somente ao judaísmo, mas também aos romanos, veio no coração de Caifás de que tinha um Salvador para livrar a nação de transgredir, e pela transgressão toda a nação pagar o preço. Então o transgressor era identificado preso, e preso entregue a ser julgado, e julgado sentenciado à morte, e após a morte do sentenciado julgado, a nação estava livre. Então continuaria sendo mediador dos homens a Deus, a classe sacerdotal. Eles não perderiam o seu posto. E aqui nós vemos como é que funciona as religiões. Anás, sumo sacerdote, tinha 5 filhos,
sacerdotes. Mas também tinha uma filha, que se casou com Caifás. Então, quem naquele ano era sumo sacerdote? E foi sumo sacerdote por 16 anos. E foi tirado pela mesma pessoa que tirou Anás. Havia alguém que conduzia isto. Então, funciona assim. Nós temos um lugar de destaque. Já começa porque nós pertencemos a uma tribo, a tribo de Levi. Somos levitas, aquela classe que era sustentada pelas outras 11 tribos para o serviço do templo. Então ali tem a sua genealogia. Filho de sacerdote, sacerdote é. Não se coloca qualquer um que não seja de. Para chegar a um grande processo que nunca chega. Porque até chegar uma outra pessoa, tem o filho 1, que aí diz 01, 02, 03, 04 e 05, que vai ter outros filhos, 01, 02, 03, 04, 05, mas também tem um genro, e pode ser de uma filha preferida. Então, antes dos meus filhos, coloco o meu genro. Por que coloco o meu genro? Porque ele é amigo de Pôncio Pilatos e tem influência sobre e acesso ao governo romano. Então nós temos uma relação política amistosa. Então, em todas estas questões, era da onisciência, da presciência de Deus, de que essas coisas, elas eram desta forma aí. Este era o local, era o tempo, era a maneira pela qual Jesus Cristo seria crucificado. Porque em Isaías 43, B, diz o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. E Jesus, de fato, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a palavra de Deus diz: porque há um só Kosher Gadol, há um grande sacerdote, sumo sacerdote, um só mediador. Quem é? Anás? Não. Quem é? Caifás? Não. Quem é o mediador? Jesus Cristo, homem. Então, nestas questões todas das habilidades e conhecimentos hierárquicos, temiam perder o seu posto. Jesus nunca temeu perder. Ele deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo e foi achado na forma de servo. Ele veio para... Quando eu olho a soldadesca dizendo lá no lugar onde se prensa as azeitonas, lá no lugar do esmagamento das azeitonas, entre o monte do templo e o monte das oliveiras, o Getsemane, onde Jesus está, e que Judas sabe que Jesus está ali, em uma noite clara de lua cheia, eles vão até Jesus para o prenderem. A humanidade, a criatura, indo ao jardim de Deus, prender a Deus. Para quê? Para condenar a Deus. Por quê? Porque ele vai tirar o poder deles.
Mas não sabem eles que este é o plano de Deus. Não sabem eles que esta é a maneira pela qual Deus escolheu para salvar a humanidade. Tanto é que Deus se apresenta a eles. E nós vimos também que Jesus disse que nenhum dos que me destes se perca. Então ele adianta-se, diz: é a mim que vocês procuram, deixa ir a estes, é entre eu e vocês. Então pode me levar. Eu creio que aquelas amarras não eram amarras suficientes para aquele que tem em a sua boca uma espada aguda, afiada, que só com a sua identificação, dizendo: sou eu, eles caíram para trás. Mas é o plano de Deus. Quando nós estudamos a palavra e vemos o plano de Deus sendo realizado, nós podemos ver que tudo muito interessante e tudo muito certo, de acordo com aquilo que Deus quer. Imaginam os que estão prendendo, que estão preservando-se, mantendo-se, mas mal sabia eles que há poucos anos à frente, e posso vos dizer que talvez nem Anás e nem Caifás já viviam, mas viviam a sua prole, netos, que se cumpre: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha junta os pintainhos, e tu não o quisestes. Então, ninguém mais preservou nada, ninguém mais ficou imposto nenhum. Israel foi aniquilada, mas tinham eles os planos de preservação. E aqui dá para entender bem o que Jesus diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la. Então, para ganhar é necessário perder. Para ganhar a mim e a você, ele perdeu. Se você quiser fazer essa consideração, então dá a entender que Caifás era muito mais poderoso do que Jesus. Mas o próprio diabo diz, porque conhecia o poder de Deus: se tu és o Filho de Deus, salta ou pula daqui abaixo, porque a teus anjos dará ordens para que os teus pés não tropecem em alguma pedra, em nenhuma pedra. Satanás sabe quem é, mas o sumo sacerdote, o mediador da ordem levítica, não sabia quem estava prendendo. E pode ser que você, crente, já há muito tempo de igreja, ainda não conheça a história de Cristo, como ela é. Por quê? Porque o seu erro é não conhecer as Escrituras e nem a palavra de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós vamos lá em Mateus capítulo 26, de 57 a 67, Mateus capítulo 26, de 57 a 67, procure aí na sua Bíblia. Mandou prender, mandou buscar, para interrogar, para que condenasse. Por quê? Lá em 11:48 em diante,
um homem sozinho livraria eles de perder seus postos, seu status quo, a sua posição humana, político-religiosa, seu privilégio político-social. Então está aí na palavra. É de 57 a 67. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Já havia uma prévia convocação para que estivessem ali, porque Jesus Cristo ia ser trazido até ali, para que um homem sozinho pudesse livrar a posição e a condição deles e a nação. Então Pedro o seguiu de longe até ao átrio do sumo sacerdote. O átrio é a varanda. E entrando, assentou-se com os criados para ver o fim. O fim de quê? Do que ia acontecer. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho procuravam falso testemunho contra Jesus para sentenciá-lo e o entregarem à morte. E não o achavam, não tinha nada que pudesse incriminá-lo. E não o achavam, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem, mas por fim vieram duas testemunhas falsas, que disseram: este homem disse, eu posso derribar o templo de Deus e em 3 dias reedificá-lo. E assim aconteceu. 3 dias sepultado, morto. Jesus falava acerca de si mesmo. E eles achavam que era o templo onde eles frequentavam. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhes: não responde nada, depõe ao que estes depõem contra ti. Mas Jesus guardava silêncio, porque ele é o mediador, é ele que vai morrer em resgate de muitos, é ele que de uma só vez ele expiará o pecado de todos. Não vai precisar mais de sacrifício de bodes, de ovelhas e de animais, mas do sangue de Jesus Cristo. Mas Jesus guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivente, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: tu o disseste. Jesus, ele sabia quem ele era. Eu sou, que nós vimos lá em Êxodo, lá no monte na presença de Moisés, lá no Egito. E insistindo o sumo sacerdote: digo-vos, porém, a partir de agora, vereis o Filho do Homem assentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Lembra que quando iniciei eu vos falei acerca do arrebatamento? Todo olho verá, dos que estão vivos e dos que estão mortos. Jesus está falando verdades aqui, porque ele é caminho, porque ele é verdade e porque ele é vida. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes em sinal de desconforto,
dele ter falado alguma coisa ao mediador dos homens para Deus, como sendo uma transgressão para com Deus. Ele blasfemou. Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Eles respondendo disseram: é culpado de morte. E cuspiram em seu rosto, e lhe deram murros, e outros feriam-lhe, esbofeteando. Qual é a blasfêmia de Jesus Cristo? Ele é Deus. Então, eles não querem perder a condição em que tem. Qual é a condição? De mediador. Para chegar a Deus tinha que se passar pelo sacerdote. E nós vemos no cristianismo católico romano do sacerdote, da figura do vigário. Então, se você quer perdão para os seus pecados, entre lá na igreja, vá até a sacristia, fale com o vigarista, fale com o vigário, e o vigário vai falar com Deus. Mas como o sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, os vigaristas, os vigários, sacerdotes, agora tem uma medianeira. Agora não vai mais até a Deus, mas vai a quem? A mãe de Deus. Olha, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Então Maria, que está morta, que não ressuscitou ainda, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, é Maria, que vai levar até Deus. E aí, antes que Maria vá e volta, reza 100 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Aí ele te dá uma penitência. Aqui os sacerdotes, eles perdiam essa condição. Você pecou durante o ano? Tá bom. Qual é a sua condição financeira? Olha, eu sou um fazendeiro abastado. Então você vai trazer aí 10 ovelhas. Você vai trazer um touro, vai trazer um bezerro. Aí vai trazer aqui no templo e aí a gente vai fazer o sacrifício. E você? Eu não tenho nada, eu sou um escravo, ó. Vai lá no campo, pega uma pombinha ou uma rolinha e traz, que a gente vai sacrificar para perdoar o seu pecado. Então isso vinha para o sacerdote. E nesse de sacrifício, o que o sacerdote ele comia do sacrifício? Eles eram sustentados pelos. Então havia um sistema que eles temeram perder, porque não tinham terra nenhuma, eram da ordem de Levi, todas as demais tribos tinham as suas posses. Então o que nós vamos fazer? Ele está acabando com tudo aquilo que nós estabelecemos, vai colocar a nossa vida em risco. Então Cristo foi para eles uma ameaça. Se ele continuar, todos vão crer nele. Se vão crer nele, a gente perdeu a nossa boquinha. Qual é a blasfêmia que ele disse? Olha, vocês verão o Filho do Homem à direita. E onde é que Jesus Cristo está? E o que ele diz que vai fazer? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não a igreja batista, não a igreja assembleia, não a igreja quadrangular, não. Todos aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Porque Jesus é sumo sacerdote.
segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o único mediador. Então, só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro nome há dado aos homens para que sejamos salvos. Então você, quando começa a estudar a palavra de Deus, começa a descobrir acerca daquilo que as pessoas dizem mistério. Não tem mistério nenhum. Você precisa conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Em uma simples prisão, em um simples julgamento, você descobre coisas que você nunca imaginou. João, capítulo 10, 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Então, está ali. Procuravam alguma coisa para condená-lo. O que o condenou? Ele à direita de Deus Pai. Ali era o lugar deles, porque eles que eram aqueles que estavam entre Deus e os homens. As igrejas, elas se colocam dentro desta questão. E há uma igreja que, uma não, dentre ela também muitas outras, de que fora da nossa denominação não tem salvação. Não. A minha denominação é batista e ninguém da igreja batista morreu na cruz para salvar ninguém. É Jesus Cristo. E Ele é Deus. Ele se fez carne. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então Ele não é de igreja nenhuma. Ele é o Senhor da igreja. A igreja é gloriosa de todos aqueles que creram nele, que entregaram a sua vida a Ele, que foram lavados no sangue de Jesus Cristo e receberam a salvação. Eu estou trabalhando para ganhar a salvação. Está trabalhando à toa, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício. É pela fé, é crer. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, mas se você não fizer a tua parte, olha como está escrito lá nas Sagradas Letras, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é da Bíblia não, viu? Isso nunca teve não, viu? Faça a tua parte. Não, você tem que porfiar por entrar pela porta estreita. Nova criatura, as coisas velhas passaram. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endurece o coração, não. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Receba o perdão de Deus, receba a salvação de Deus, seja guardado, seja templo do Espírito Santo, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Se vida nós tivermos, domingo pela manhã, dia 2 de janeiro de 2022, uma data cabalística, né? Vem uma escola bíblica dominical no primeiro culto que, se vivo estivermos, prestaremos ao Senhor. Deus abençoe a todos, guarde a todos vocês, no nome de Jesus. Agora nós vamos orar um pouco, vamos estar orando como igreja, vamos levantar um clamor, primeiro para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos outorgou em 2021. Olha quantas bênçãos. Eu com esse narizão aqui, cheirando tudo quanto é ar, graças a Deus não contraí o Covid. E olha que ele passou dentro dessas narinas aqui várias vezes. E Deus, Ele me guardou. Eu estou vivo aqui. H3N2, eu já com esse narizão já inalei, peguei e estou saindo dela. Graças a Deus por isso. E tantas outras coisas que Deus nos fez, né? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado? Deus abençoe a todos vocês.
Podendo, entre lá na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com, ou vai lá, a nossa página no YouTube, numeral 7 IBPC maiúsculo, e terá lá todas as nossas mensagens. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deixa eu estar orando, agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Tua palavra é viva, é santa, eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra fazendo a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ó Senhor Deus, eu te louvo e exalto, porque pregamos a Cristo e esse o crucificado. Abençoe os teus servos, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Irmã Maria Rodrigues, aí do Maranhão, Deus abençoe, um feliz ano novo. Estou vendo aqui outras pessoas, mas não consigo discernir quem é. Deus abençoe.